No clipe, lançado em 1977, Raul Seixas está sem barba, de terno, na praia. Para os Carlos que não são Robertos, muito menos Erasmos. Se acorda um dia pensando no quintal da casa dos teus pais e de repente está completamente deprê, deitada na cama, pensando em como seria mais fácil estar lá na cidadezinha do interior plantando uns temperos, tomando um chá de capim-cidreira tirado direto do quintal, e aí você passa a manhã com um café mal passado, atravessado na garganta, achando tudo uma grande merda e tentando entoar um Raul Seixas para quem sabe a vida andar. Mas é aí que tu lembra do teu pai falando da vida incrível dele, que o maluco beleza, aquele da música, não só existiu, como andava a cavalo junto com o Raul na rua Cipriano Gonçalves, a rua onde fica a casa dos teus pais. Lá, exatamente onde está parado aquele quintal e a soqueira de capim-cidreira, e tu pensa que puta merda, rapaz, a vida que tu leva não se compara a ter Raul Seixas e maluco beleza passando pela rua de terra na frente da tua casa, e nem a poeira que o teu pai engoliu, e nem a maconha que o teu pai não fumou estragam essa cena de cinema bang bang. Maluco beleza, passando a cavalo, no alto da rua, com o seu cigarro. Mas aí o desfecho é que foi ficando, com certeza, lá naquela cidadezinha, o maluco beleza, entranhado numa casa que agora parece mesmo é uma prisão. Mas o maluco beleza, ele parece um sujeito normal, que enfeita os matos da rua com luzinhas verdes no Natal. E aí sim a vida é boa, porque não se parece em nada com o Natal. Parece mesmo é com um ET que resolveu pousar nas montanhas de Varginha e não nas da tua cidade. Ainda bem. Mas olha, agora que eu engoli o café, eu te juro, se eu pudesse mesmo, eu não voltava mais pra lá nunca. Cara, então, eu sempre vejo, inclusive, os vídeos daqui, né? As pessoas respondendo essa pergunta. E aí eu fico pensando que com a escrita começou muito tarde, assim. Eu só comecei a pensar em escrever depois que eu entrei na faculdade. E aí, porque antes era isso, assim, era concurso de redação e esse tipo de coisa na escola. Mas com a leitura foi desde sempre, porque eu sempre fui uma criança meio alheia, assim, na minha família, né? E eu sempre fiquei muito com os livros, eu sempre li muito. E aí tem a história da biblioteca da minha cidade, que eu sou de uma cidade interior, de Miguel Pereira. Então, tipo, a biblioteca não tinha muitos livros, eram poucas coisas, e eu fiz, sei lá, durante um ano, eles tiveram que fazer 5 fichas pra mim, e eu acabei com todos os livros, e aos, sei lá, 12, 13, eu tava partindo pra estante, pegando Hemingway, pegando esse tipo de coisa pra ler. E aí eu parei em Crime e Castigo, porque não deu pra seguir, não. Com 14 anos, acho que Crime e Castigo não rola. A gente não tem essa noção de culpa ainda. E aí, com a escrita foi mais lento. Eu acho que eu sempre fui muito observadora, mais do que escritora. E é isso, assim, a minha família sempre sacou. Eu brinco, já tinha até te falado isso, que um dos meus livros favoritos da minha infância é o Lúcia Já Vou Indo. E ela é muito lenta e ela observa tudo, a história de uma lesma, né? E minha mãe sempre lia esse livro pra mim, porque eu sempre fui uma Lúcia Já Vou Indo. Então eu acho que até pra isso, assim, eu levei mais tempo. A Lúcia demorou 18 anos pra chegar na escrita. Eu demorei um pouquinho. E aí foi durante a faculdade. Aí com 18 anos eu comecei a escrever muito. E desde então, até aqui, eu escrevo mensalmente, pelo menos, pra não dizer que toda semana, pelo menos mensalmente. E aí na faculdade foi disparado pelos colegas mesmo, né? De repente você chega do interior, numa cidade grande, você descobre que todo mundo tenta escrever. No interior isso não é uma realidade, assim, não é uma realidade. Ninguém vai ser escritor no interior. No máximo vai ter, sei lá, a figura clássica de lá, que faz meia dúzia de poemas e entrega para as amadas, assim, cartinhas dobradas e tal. É o poeta da cidade e nada mais, é só isso. E aí hoje em dia é engraçado, porque as pessoas da minha cidade já sabem, né, que eu escrevo. E aí é curioso, porque agora, dessa vez, eu que sou poeta, mas eu não entrego cartinhas para amados. Não escrevo poemas de amor. Você escreve poemas de quê? Ai, gente, de quê? Que difícil, né? Ah, sei lá, gente, eu escrevo sobre chá, gorila, que mais? Sobre Homo sapiens,
sobre o Raul Seixas, sobre a Zélia Duncan, sobre os meus amigos. Já fiz alguns poemas para algumas poetas, tipo Cláudia Roquette Pinto, Adélia Prado. Mas acho que basicamente eu escrevo sobre coisas banais, assim. Sobre besteira, sobre, sei lá, a figueira da casa da minha mãe, sobre alcatra, purê de batata. E quando você começou a escrever na faculdade de letras, como é que foi o processo? Você lembra quando foi a primeira vez que você começou a escrever? Como é que você decidiu escrever? Cara, eu me lembro que assim que eu entrei eu comecei a ler muito mais coisa e eu fui ler mais poesia. E eu, assim, na minha ideia de escrita, né, o poeta era uma coisa muito distante, assim, não era uma realidade para mim. O poeta era Drummond, o poeta era Quintana, o poeta eram os caras, pelo menos assim, da Semana de 22, pessoal assim. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer teoria literária. E aí, quando eu fiz teoria literária 3 com o Caio Meira, que é um grande amigo. E aí eu comecei a escrever umas coisas, eu não me lembro exatamente do momento, assim, acho que para justificar bem isso, para quem curte signo, eu sou de peixes, então eu não me lembro das coisas muito. E aí eu lembro que eu escrevi uns 4 blocos de textos e aí ele me perguntou se eu escrevia e tal, porque eu escrevia os trabalhos da faculdade, ele achava a forma como eu escrevia muito diferente e tal, né? Eu tava escrevendo um trabalho de faculdade meio poético, assim, sei lá, esquisitona. E aí eu entreguei pra ele algumas coisas que eu tinha escrito durante a faculdade, num caderno, brochura, com aquelas capas horrorosas de ursinho panda na motocicleta, sabe? Essas coisas assim. E aí ele leu e aí ele falou, é meio carregado, não achei tão bom, mas assim, você tem um jeito, insiste nisso. E aí depois de um tempo, acho que no semestre seguinte, eu fiz uma oficina de poesia com o Elcanã Ferraz. E aí foi a primeira vez que eu escrevi em verso. Porque ele tinha uns disparadores muito bons que eram coisas de fora, assim. Ele entregava fotos, ele pedia pra gente fazer coisas com bolo de remédio e tal. E aí eu fiz o meu primeiro poema, e o meu primeiro poema falava da Hebe Camargo. E a questão das oficinas? Fazer oficinas, dar oficinas, como é que você pensa isso? Cara, agora? Eu fiz algumas oficinas, né? Fiz essa do Elcanã, que foi praticamente a primeira, assim, acho que antes disso eu não tinha feito. Depois eu fiz uma oficina... Depois fizeram uma oficina com alguns textos meus. A Eliana Mara, que é uma pessoa que está morando agora no Rio de Janeiro, ela trabalha com Blackout Poetry, que é uma técnica americana de escrita. E aí ela pediu os meus textos para fazer, foi muito curioso, assim, foi muito legal ver as pessoas mexendo no meu texto, fiquei lisonjeada e escandalizada, como saíam coisas muito boas, e às vezes eu pensava, nossa, tá melhor, hein? E aí depois eu fiz a oficina da Angélica, eu fui para Vespasiano Correia, quando ela deu o laboratório de escrita, e foi uma das melhores escolhas, assim, que eu tomei na minha vida, assim, eu meti o louco total, assim, falei, vou comprar uma passagem, e aí dessas sortes que caem no colo das pessoas, a passagem foi muito barata. E aí eu fui pra lá, assim, apavorada, porque, né, o bicho do interior sai de casa e vai pra uma outra cidade super do interior também. E foi transformador, assim, foram 2 dias e meio muito intensos, que me provaram, assim, que, tipo, a oficina faz muita diferença mesmo. Não porque vão te ensinar a escrever ou porque vão resolver a sua vida, não. Mas porque vão te trazer vários problemas, na verdade. Vão te trazer várias questões e incômodos, e você vai ficar atormentado, assim, naquele lugar, ele tendo que escrever num momento em que talvez você não quisesse. E aí foi muito importante. Depois eu entrei para fazer a oficina do Carlito Azevedo, e aí eu fiz durante 6 meses. Ele dá uma oficina constante no Rio, e eu fui fazer essa oficina, e aí foi um ponto de virada, assim, impressionante na minha escrita, porque eu entrei na oficina e aí, de novo, toda vez que eu entro em algum lugar, eu me sinto 100% bicho do mato. Fiz uma camisa 100% bicho do mato, assim. E aí, pra quando eu chegar nos lugares, eu já tô com a camisa.
E aí foi muito difícil, porque o primeiro mês eu fiquei atormentada, assim, foi tipo muito difícil. Porque eu me sentia de fora, eu me sentia estrangeira ali, as pessoas já se conheciam. E aos poucos eu fui participando daquilo, entrando, e esse incômodo foi, sim, muito importante. Porque até a forma, a estrutura da minha escrita mudou. Eu abandonei o verso durante um tempo agora, assim. E viraram blocos e fluxo, e eu ouvi coisas muito importantes lá dentro. Então, assim, eu acho que o grande pulo da oficina é que você tá com alguém que pode te apresentar coisas que você nunca tinha lido. Achei esse diálogo da leitura dentro da oficina muito importante. Eu acho que para uma oficina funcionar você tem que dar exemplos, e os exemplos de texto são muito importantes. E estar com os outros escrevendo junto, ou lendo junto, ter essa recepção ali dentro é outro ponto fundamental. E os incômodos, cara, porque não vá para uma oficina achando que você não vai sair incomodado, não vá para um ateliê achando que você vai sair pensando em parar de escrever às vezes, isso acontece. E é fundamental, porque se você não está incomodado, você não se mexe. Você só sai do lugar quando a perna tá dormente, entendeu? Senão você continua fazendo a mesma coisa, e aí qual a graça? E aí, assim, pra mim, a oficina hoje em dia é fundamental, assim, por isso. E eu dei oficinas agora, né, no Estratégias Narrativas, e ouvir as pessoas falando isso, assim, tipo, eu fiquei muito incomodado porque eu não tava conseguindo. Ou, nossa, eu nunca tinha escrito nesse formato. Foram as coisas que eu ouvi. Nossa, cara, porque se é o que eu sinto, ver alguém sentindo isso numa oficina que eu dei é incrível, assim, incrível. Eu acho a oficina um caminho muito importante. E esse papo de que não se ensina a escrever e tal. Cara, não é uma questão de se ensinar, sabe? É uma questão de desensinar quase, acho. De você, tipo, desmontar o que a pessoa acha que ela já sabe fazer. Porque é muito difícil que alguém que não escreva, nunca tenha escrito nunca nenhuma frase, vá procurar uma oficina, sabe? A pessoa, geralmente, ela já escreveu pelo menos um biscoitinho da sorte. E ela tá interessada em mudar um pouquinho. E aí é isso, essa é a minha opinião das oficinas. Acho que essa ideia de que só aprender é importante, não, você desaprende também.